Capítulo 10. Pesquisa no Arquivo Histórico Paulista. Para mim, ter conseguido encontrar informações sobre o Castelo da Península e seu dono em alguns artigos de jornais de 1997 já tinha enriquecido bastante minha pesquisa e também tinha me deixado bem empolgado, quase satisfeito. Porém, seria possível encontrar mais informações sobre esse tema específico? Quero dizer, o castelo do europeu, ou melhor, de um curitibano, não é um assunto popular, exceto talvez para quem visita a península de Iporumbé, e isso se a pessoa chegar a ver o castelo. E ainda, ela precisa ficar interessada pelo velho edifício de pedras e suas histórias e lendas para aumentar a popularidade da história. A resposta à pergunta do parágrafo anterior é sim. Foi possível encontrar mais informações sobre o castelo. No meu caso, eu preciso agradecer à tecnologia moderna que permitiu a disponibilidade de documentos antigos digitalizados. Devo agradecer a existência de acervos de arquivos disponíveis por alguns cantos da internet e também pela criação da tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres, mais conhecida como OCR. Todos os elementos anteriormente citados facilitaram muito o caminho para minha pesquisa deste tema que me fascina desde o começo da década de 1990. A existência de arquivos digitalizados na internet facilita bastante o trabalho dos historiadores e pesquisadores em geral, pois muitas vezes não há como viajar para fazer uma visita pessoal aos diferentes arquivos espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora. Graças a toda a tecnologia já mencionada, descobri muitos fatos interessantes não só sobre o famoso castelo da península, mas também um pouco sobre a história da própria praia da península e da região do vilarejo do Gurupi. Ou seja, acabei descobrindo muitas coisas sobre a história da cidade de Iporumbé. Em 1966, o território que constitui a cidade em questão foi emancipado de Tacaroa e foi elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Iporumbé. Em termos históricos, a cidade pode ser considerada jovem. Está perto de fazer 60 anos. As informações do parágrafo anterior são fáceis de encontrar por meio de uma busca simples na internet. Dito isso, agora é que entram as informações que localizei em um documento relacionado ao senhor Hugo Lobo Giallo, no site do Arquivo Histórico Paulista. O documento pertence ao DEOPS, Departamento Estadual de Ordem Política e Social de Santos, e tem data de 1974 e 1975. Só para deixar claro, o documento não tem como foco principal a história de Iporumbé, mas em certo ponto acaba explicando um aspecto da história da cidade que eu desconhecia totalmente. Segundo o que eu pude entender lendo o documento, após a criação do município em 1966, toda a área que hoje faz parte da Vila Gurupi e de outras áreas nas redondezas da Serra Oquendi pertenciam a uma associação denominada Clube Campestre Gurupi de Iporumbé. A Praia da Península também fazia parte deste clube, e através dele, em algum período entre 1966 e 1974, o Sr. Hugo adquiriu o seu terreno. Para deixar tudo mais claro, irei transcrever aqui uma correspondência inteira inclusa no documento. São Vicente, 22 de dezembro de 1974. Ilustríssimo Sr. Haroldo Maciel e demais autoridades competentes. Por intermédio de nosso amigo comum, Sr. Amâncio Duarte, estamos enviando este relatório, tendo em vista a ocorrência de uma série de fatos um tanto suspeitos dentro do padrão normal do procedimento humano. Trata-se de um caso, no mínimo curioso, que procuramos relatar a seguir, da melhor forma possível, a fim de facilitar a compreensão de vossas senhorias sobre o assunto. No município de Iporumbé está instalada a sede do Clube Campestre Gurupi de Iporumbé. Este clube ocupa uma área de 1.000 alqueires paulistas, fazendo parte desta área 5 praias, além de rios e nascentes naturais. Em uma dessas praias, mais precisamente a primeira delas, conhecida como Península, foi feito um loteamento respeitando-se as terras correspondentes aos terrenos da Marinha.
Os lotes foram quase totalmente vendidos, tornando-se assim os compradores, sócios proprietários. Entretanto, um desses sócios, o senhor Hugo Lobo Gialo, engenheiro civil químico da Prefeitura de São Paulo, residente à Rua Coronel Licurgo, número 2045, na cidade de São Paulo, adquiriu 4 lotes e meio nesse loteamento. A planta referente à ponta da península foi feita pelo próprio senhor Hugo, tendo assinado como testemunhas de que a planta estava correta os proprietários dos lotes vizinhos, bem como o diretor do clube e o proprietário da fazenda onde se situa o referido clube. A planta e as firmas foram reconhecidas e registradas em um cartório de notas, na cidade de São Paulo. Os lotes por ele adquiridos têm como limites, na parte da frente, a estrada que corta todo o loteamento e aos fundos uma pequena praia chamada Praia dos Cascalhos, toda cercada por rochas, sendo impossível a atracação de qualquer embarcação naquele ponto. Após comprar os referidos lotes, o senhor Hugo procurou-nos com a intenção de adquirir a faixa de terra de 6 metros de largura, correspondente à estrada. Ao sabermos de sua intenção, explicamos que aquela parte constava na planta como sendo uma estrada e, por isso, é área comunitária, pertencendo, portanto, a todos os sócios indistintamente, não podendo ser vendida. Além disso, por determinação municipal para efeito de lançamento de impostos, a estrada deverá ser alargada para 9 metros. Aparentemente satisfeito com a nossa explicação, ele retirou-se. Algumas semanas depois, fomos informados de que ele levantara uma cerca de arame farpado e a estendeu por todo o lado de seu terreno, atravessando a estrada e invadindo os lotes fronteiriços, indo terminar a cerca dentro da linha de baixa maré, na já citada península. Diante de tal atitude, procuramos entrar em entendimento, explicando que a maior parte da cerca estava irregular, em terrenos que não lhe pertenciam. Entretanto, não foi possível uma argumentação. Diante disso, levamos o fato ao conhecimento do senhor Antônio Correia Gifone, ex-fiscal da Marinha, que na época trabalhava no setor de Iporumbé. Este militar informou a Capitania dos Portos em Santos da invasão do terreno de Marinha. As providências não se fizeram tardar, sendo enviada a ordem para a derrubada de 10 metros do arame farpado, que estavam dentro do terreno da Marinha. Numa atitude de menosprezo à autoridade, o senhor Hugo retirou toda a cerca e reconstruiu, na mesma extensão e no mesmo local, muros de pedra cimentada, numa altura entre 3 e 4 metros, e com uma espessura variando entre 30 e 50 centímetros. O senhor Hugo construiu também, em cada ângulo das paredes, guaritas semelhantes àquelas que existem nos quartéis e fortes, com visores para todos os lados. Em certa altura do muro, perto do ponto onde a estrada foi cortada, existe uma abertura, onde se percebe a boca de um pequeno canhão. Resta saber se funciona, mas não deixa de ser uma afronta. Além de se isolar nos 4 lados de seu terreno, com a construção do muro, está invadindo os lotes de outros proprietários, que se acham impedidos de chegarem em suas propriedades por 2 motivos. 1. A passagem pela estrada é truncada de repente pela muralha de pedra e cimento, com mais ou menos 3 metros de altura. 2. Geralmente nos dias de semana, existe um homem armado, que presumimos seja empregado do senhor Hugo e que impede a passagem dos que se propõem a prosseguir o caminho a pé. Temos diversas testemunhas que sofreram esta coação, e dentre as quais citamos o senhor Joseph Lauermann, engenheiro agrônomo, residente à Rua 10, no 89, no bairro Jardim das Camélias, em São Paulo, que foram barradas a tiros e intimadas a voltarem sob a ameaça de novos disparos. Todas as testemunhas possuem lotes situados do outro lado do muro, e não podendo chegar até eles,
A título precário, nós transferimos os seus lotes para outra quadra. Na mesma praia da Península, o Sr. Hugo havia pedido a nossa autorização para construir um abrigo para barcos. A autorização foi dada, pensando que se tratasse de um abrigo igual a outros existentes no clube, ou seja, feito de madeira e coberto de sapé. Entretanto, retirando pedras de outros lotes e da estrada, da mesma forma como construiu o muro, o Sr. Hugo construiu um abrigo que mais parece um fortim, totalmente feito em pedra, sem janelas e com apenas uma porta voltada para o mar. Entretanto, queremos salientar que nunca vimos barco algum nesse abrigo. A região da Península é uma região deserta, sem vigilância oficial, e já foi palco de inúmeras entradas ilícitas de mercadorias. Nós já fomos chamados diversas vezes à Delegacia de Polícia de Iporumbé e também em Santos, a fim de prestar esclarecimentos quanto à entrada de contrabando nessa praia. Diante de todos estes fatos, e por estar o caso se passando em lugar afastado, quase sem movimento, numa região por demais conhecida pela entrada de contrabando, ficamos na dúvida quanto ao procedimento do Sr. Hugo, que faz questão de isolar-se cada vez mais. Deixamos bem claro que com este relatório não estamos fazendo acusações a ninguém, mas somente queremos alertar quanto à estranha situação que acabamos de descrever. O caso está exposto para a devida apreciação. Esperamos contar com o apoio e a colaboração de vossas senhorias e colocamo-nos à vossa inteira disposição, inclusive, se preciso, para acompanhá-los até o local com nossa própria condução. Agradecendo desde já a colaboração que nos prestaram, subscrevemo-nos atenciosamente, Dr. Álvaro Cantini. Ao narrar as ações do Sr. Hugo, a correspondência acaba contando a história de origem das muralhas do castelo, que ainda estão lá, e da garagem do barco, que foi demolida por volta do ano de 2007. Parece que a casa e o castelo já estavam prontos na década de 1970. Também é muito interessante o relato envolvendo as ações do Dr. Hugo em relação às autoridades do clube e da marinha. Para mim é impossível não especular o que ele tinha em mente, já que, aparentemente, queria espantar as pessoas dos entornos do seu terreno, inclusive pessoas que legalmente tinham direito de passar por ali. E por último, a menção que a correspondência fez sobre contrabando na península me fez pensar nos vários tipos de eventos que esta praia já presenciou. Ainda dentro da documentação relacionada ao Sr. Hugo, há um telegrama datado de mais ou menos 3 semanas após a correspondência escrita pelo Dr. Álvaro Cantini, representante do Clube Campestre Gurupi de Iporumbé. Este telegrama, ao que tudo indica, foi escrito por autoridades policiais da época. DOPS Santos, mensagem número 5, 14/1/75. Senhor Delegado de Armas, Explosivos e Munições, solicito fineza Vossa Senhoria intimar Senhor Hugo Lobo Gialo, engenheiro civil químico, Prefeitura de São Paulo, residente Rua Coronel Licurgo 2045 nessa cidade, a fim de comparecer nesta delegacia munido de registro e porte de armas existentes em Iporumbé, para o dia 19, próximo às 13 horas. Atenciosas saudações. Marco Aurélio Carvalho, Delegado de Polícia Adjunto DOPS Derex. Transmitido pelo escrivão Érico. Recebido por DEOPS São Paulo. Recebida pelo escrivão Irineu. Com todas essas informações oficiais em mãos, eu me pergunto como que o dono do castelo conseguiu se livrar de todos esses problemas com as autoridades policiais da época. Lembrando que o Brasil estava sob comando dos militares em 1974 e 1975. Junto das correspondências oficiais que transcrevi, encontrei também alguns artigos de jornais da época anexados aos documentos relacionados ao Dr. Hugo.
Irei transcrever na íntegra o artigo de um deles, pois este não encontrei nos periódicos digitais e em nenhum outro acervo disponível na internet. O artigo do jornal Hora da Notícia, com data de 14 de janeiro de 1975, possui um pequeno texto embaixo de uma grande imagem de uma placa presa à muralha, na época. Quem é o misterioso proprietário do Forte da Península? Um europeu que não fala com ninguém? Um político do interior paulista? Um milionário argentino? No muro há uma placa. Templo da Solitude. Aos que nos distinguem com sua confortadora ausência, nosso maior agradecimento. O proprietário. Desista de desvendar o enigma deste forte. Uma construção de estilo medieval, com torres, muro de concreto e pedra que possui 3 metros de altura e meio de largura, guaritas para observação, garagem náutica com capacidade para abrigar um barco, um canhão velho com 14 balas. Isso tudo descreve o misterioso Forte da Península, cujo dono é também um mistério, já que existem algumas versões de sua identidade. Seria um europeu que não fala com ninguém, um rico argentino ou um político do interior do estado de São Paulo. A fortificação está situada na ponta do Gurupi, ao sul da península, e domina toda a praia pelo lado norte. No lado norte, existe um muro de 3 metros de altura que vai da garagem, construída à beira do mar, até a outra extremidade. Possui cerca de 300 metros, com 8 guaritas. No portão principal existem 2 placas. Uma diz: Templo da Solitude. Aos que nos distinguirem com sua ausência, nosso melhor agradecimento. O proprietário. A outra transcreve uma estrofe de Dante Alighieri. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestati, la somma sapienza e primo amore. Dinanzi a mi non fuor cosa create, se non eterne e io eterna duro. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Um templo ou uma fortaleza? O local é de difícil acesso e somente carros pequenos conseguem fazer o percurso. Dista 8 quilômetros de Iporumbé, numa estradinha de terra e pedras que permite apenas a passagem de um veículo. Normalmente, esta estrada levaria a um loteamento que existe na localidade, não fossem 2 estacas grossas e um cabo de aço, além de uma placa avisando que é proibida a passagem de quem pretende transitar. A proibição já causou muitos problemas, pois os moradores locais já reclamaram e nada mudou. O dono do forte não admite qualquer diálogo. Várias pessoas que trabalham no local fugiram a qualquer contato, não sabem de nada e não viram nada. Em todas as portas e janelas existe um símbolo, cujo significado ninguém sabe, ou pelo menos diz não saber. O canhão também é uma incógnita, pois, como se sabe, sendo arma de guerra, deveria ser privativa das forças armadas. Como o canhão, também as balas. São 14 empilhadas no pé da velha máquina de guerra que ninguém sabe se funciona. Se o local é um templo, como se explicam então o canhão e as balas? Um popular que recusou identificar-se, certo dia adentrou o local e pôde observar que a sala é muito grande, possuindo janelas que permitem completa visão do mar. Marcador de caminho. Outro detalhe que também chama a atenção é o arame com cortiça que existe no local, numa extensão de 100 metros, indo do mar até a garagem náutica, como se marcasse um caminho. Qual será o segredo do tal Forte da Península? Segundo os pescadores, durante a noite o movimento de barcos entre as 2 ilhas é muito grande e a área fica iluminada. A visão de quem está no oceano é ampla e é possível ver que a casa tem 8 janelas,
4 na frente e 4 nas laterais, de tal maneira que todas possibilitam uma perfeita vista e controle do mar. Diogo possui um pequeno bar na estrada que faz a ligação da praia com Iporumbé. Para ele, o forte é de um político do interior que vem durante os fins de semana. Normalmente chega sexta-feira e vai embora no domingo. Um funcionário da casa estava quebrando pedras para continuar a construção. Diz ele que o dono é um argentino que tem muito dinheiro. Um comerciante de Iporumbé acha que o dono é um nobre italiano de sobrenome Giallo, mas nunca o viu. Embora algumas das questões apresentadas no artigo já estejam respondidas, ele não deixa de ser bastante interessante. Uma das possíveis respostas dadas ao mistério do dono do forte da península estava correta. Seu sobrenome era Giallo. O artigo também chama a atenção por mencionar as duas placas que existiam no portão principal. Uma contendo as estrofes do terceiro canto da Divina Comédia de Dante Alighieri, assunto já explorado aqui, e a outra placa com os dizeres Templo da Solitude, aos que nos distinguem com sua confortadora ausência nosso maior agradecimento, o proprietário. Dá para ver que o Sr. Hugo queria mesmo ficar isolado em sua residência. Porém, a ironia disso tudo é que construir um forte ou um castelo com muralhas de pedra, com uma garagem náutica e com símbolos estranhos e enigmáticos, acabou atraindo mais atenção do que repelindo os curiosos. E por último, o artigo também cita o tal canhão que foi mencionado no telegrama ao delegado de armas, explosivos e munições, e também a visão que os pescadores locais possuíam da casa, que eu creio se tratar do edifício que eu apelidei de Casa Rústica, e não do castelo, pois entendi que trataram como diferentes a casa e o forte. Os últimos 2 artigos que estão dentro dos documentos foram publicados pelo jornal Município Santista, e o primeiro deles tem data de 13 de janeiro de 1975. O título da matéria é Há Mistério na Península, Forte ou Templo? Dessa vez irei transcrever apenas alguns trechos, pois me parece que o artigo do periódico Hora da Notícia se aproveitou das informações deste, que foi publicado um dia antes. Para o seu Caetano, que é o caseiro, a casa é da Marinha que estaria construindo uma fortaleza. Já fui eletricista no Forte do Itaipu e agora estou trabalhando aqui. Só as altas patentes militares têm acesso nesta casa. Continuando, diz Caetano, no futuro serão instalados mais canhões e metralhadoras antiaéreas. Esse lugar aqui realmente precisava de um forte, pois o litoral é muito grande e completamente desguarnecido. Sobre este depoimento apresentado nesta matéria, não sei nem o que opinar. Seria verdade o que disse o tal senhor Caetano? Ou ele inventou a história só para despistar os curiosos? Outra coisa bem interessante neste artigo são as fotografias que foram tiradas de vários pontos de interesse relacionados ao forte. Aparentemente, as pessoas preferiam chamar o castelo de forte na época da reportagem, e esse nome, tecnicamente, faz mais sentido. Provavelmente a alcunha castelo não existia. A matéria traz uma fotografia da casa do barco, ou da garagem náutica, com telhado, uma foto da placa Templo da Solitude, uma foto tirada entre uma das fendas de guarda da muralha, onde é possível ver as munições empilhadas do tal canhão. Também há fotos de uma porta do lado externo da muralha. E, por fim, mas não menos importante, uma fotografia da estátua da Santa, em cima de um pedestal, igual às outras imagens mais recentes. O segundo artigo do jornal Município Santista foi publicado no dia 15 de janeiro de 1975, 2 dias após o anterior. O título deste artigo é Forte Templo, um pouco de luz, e nele alguns fatos sobre o forte e seu dono são revelados ao leitor. Fatos esses que estão presentes na correspondência escrita pelo Dr. Álvaro Cantini. Aposto que os repórteres tiveram acesso à mesma correspondência que transcrevi aqui na íntegra, neste mesmo capítulo. Entretanto, lendo este artigo, notei uma diferença de informações entre o que está escrito na correspondência e o que o jornalista escreveu.
No interior da garagem existe um veleiro de um mastro e motor com capacidade para navegar em alto mar e que a polícia quer saber de que maneira é utilizado. Segundo fonte oficiosa, o senhor Hugo teria declarado na Capitania dos Portos que a garagem nunca era utilizada em razão da baixa maré não permitir a aproximação de qualquer embarcação. Se de fato existe esta declaração, como foi parar lá o veleiro? A diferença de informações está no fato de que o doutor Álvaro Cantini afirmou na carta que nunca tinha visto o barco. Porém, a tal embarcação existia. O problema parecia ser a construção da garagem náutica, que não abrigava barco algum, e posteriormente parece que passou a ser o contrário. O doutor Hugo afirmando que a garagem nunca era utilizada, e as testemunhas dizendo que existia um veleiro com motor. E, por último, ainda nesta matéria, outro trecho que merece ser transcrito aqui. Em todas as portas e janelas do forte existe um símbolo que até agora não foi identificado. À primeira vista, parece de alguma seita religiosa, mas também isso não foi confirmado. Este símbolo poderá ser o ponto-chave de todo o mistério. Na porta principal há uma placa com um poema de Dante Alighieri, extraído da Divina Comédia. A última frase é justamente aquela que Dante diz ter visto na porta do inferno: "Deixai todas as esperanças ao entrar." Ao ler a reportagem pela primeira vez, vi o símbolo estranho mencionado através da fotografia presente no artigo. Porém, não consegui identificá-lo em um primeiro momento. E no último parágrafo transcrito, temos novamente uma menção ao canto 3 da Divina Comédia. Senti que o jornalista tentou deixar ao leitor um ar de mistério e até terror ao citar "deixai todas as esperanças ao entrar". Mesmo não sendo a favor deste tipo de jornalismo, não posso negar que muitas das coisas presentes e ou relacionadas ao forte ou castelo da península dão margem para diversos tipos de reportagens e histórias sensacionalistas.